Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero neste momento agradecer primeiramente a Deus e a todo o público da cantora Osana, da vovó Osana, que oraram por ela, que choraram por ela, pedindo a Deus que o Senhor viesse intervir, durante o período que ela estava enferma no hospital. E não foi só uma vez que ela ficou internada, como vocês já sabem, que eu publicava muitas coisas dela no Facebook. E eu agradeço a vocês que deixaram para ela lindas mensagens no Face, dando a ela palavra de vitória, de incentivo. E eu digo para os irmãos que tudo que vocês postavam para ela, eu sempre falava com ela, mostrava ela, e ela ficava muito feliz, viu? Eu quero dizer para os irmãos que a cantora Osana foi uma mulher guerreira, foi uma mulher lutadora, sofrida, uma pessoa muito humilde, batalhou muito enquanto ela viveu nessa terra, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele deu descanso para ela, porque ela passou por grandes lutas, grandes provas, sofreu, mas a palavra do Senhor nos diz, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ela guerreou nessa terra, fez a obra de Deus por vários lugares, através dos hinos dela, muitas almas aceitaram a Jesus. Eu sou prova disso, nós vivemos com ela e nós vimos a dificuldade que ela passava. Ela ia nas igrejas louvar o Senhor, sem pensar em dinheiro, ela fazia a obra de Deus por amor mesmo, ia nas igrejas, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina, Cuiabá, ela sempre viajava, e onde ela chegava, ela era muito querida. Os pastores abraçavam ela, os irmãos tiravam foto com ela, sempre muitas pessoas chegavam para ela, pastores, dizendo que aceitaram Jesus através dos hinos que ela cantava, junto com Jair. E também, depois que houve a separação, ela continuou louvando ao Senhor sozinha, e por muitos lugares que ela passou, eu acompanhei ela. E eu me lembro que, mesmo doente, ela nunca se dizia que ela estava doente. Ela fazia obra de Deus, doente mesmo. Às vezes ela chegava do hospital, estava internada no hospital, ficava muito mal, e as pessoas pensavam que ela não ia sair mais daquela, ia ficar ali, ou às vezes poderia morrer. E quantas das vezes a gente estava orando nas igrejas para Jesus enviar a bênção para ela, a cura, mas a gente pensava que ela não ia aguentar, ela ia morrer. E quando a gente pensava que não, no outro dia, na outra semana, a gente já via ela junto com a gente, cantando, e todo mundo ficava admirado. Mas Osana, eu pensei que você tinha morrido, você ia morrer, E Deus dava essa oportunidade para ela continuar louvando o Senhor. Então, irmãos, é um motivo de grande alegria, porque ela foi uma pessoa batalhadora mesmo, lutou, venceu as pelejas, e ela não olhava a dificuldade. Como eu já falei para os irmãos, mesmo doente, ela saía nas igrejas louvando ao Senhor, nada impedia ela, nada impedia ela de louvar a Deus. Era o prazer dela de estar louvando o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que um dia eu viajei com ela para o interior daquele estado do Espírito Santo, e nós fomos louvar ao Senhor num ginásio, e a multidão estava esperando a gente louvar a Deus, e inclusive ela, que era a cantora oficial da tarde. Eu ia pregar e depois eu ia louvar o Senhor com ela, mas ela era a oficial da tarde. E quando nós entramos dentro do ônibus para ir, nós sentamos do lado delas, vamos viajando, e conversa vai, conversa vem. E eu me lembro quando a gente estava descendo do ônibus, eu desci na frente, descendo nos degraus, e ela foi descendo atrás. E de repente, irmãos, ela tropeçou nas escadas e caiu. Caiu abaixo e quebrou a costela dela, se machucou muito. E eu só ouvi ela gritando, falei, meu Deus, agora o que é que eu vou fazer com a vovó Osana aqui? Só estava eu e ela só, e ela começou a gritar, a chorar. Eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Senhor, tem misericórdia. E aí nós arrumamos um carro depressa, levamos ela para o hospital, e eu liguei para o pastor do evento, e nós ficamos preocupados, como é que ela ia fazer? Como é que nós ia fazer se ela era cantora oficial da tarde? E nós muito preocupados, E ela foi para o hospital, nós fomos ali com ela, e de repente ela saiu de lá toda engessada. Mas ela falou comigo, Thiago, eu não vou fechar minha boca, eu vou louvar o Senhor mesmo assim. Se o inimigo pensou que eu ia calar, que eu ia ficar calada, ele vai ficar envergonhado, porque eu vou louvar o nome do Senhor. Aí pensa que não chega ali na igreja, nem parecia. E eu digo para os irmãos, foi uma tarde que ela cantou tão divinamente bem, irmãos, como que eu nunca tinha visto ela cantar. Deus encheu ela tanto, e ela começou a louvar o Senhor, mesmo engessada, ela pegou o microfone e começou a cantar, alma cansada, canta meu povo, e começou a louvar o Senhor. Eu lembro, irmãos, que de repente o povo saiu, que não era crente, levantando as mãos, aceitando Jesus, foi lá na frente aceitar Jesus como Salvador. Então, aquela tarde foi inesquecível. Ela louvou muito o nome do Senhor, e todo mundo ficou espantado, porque ela estava engessada, tinha acabado de vir no hospital.
né? Toda engessada, mas mesmo assim ela louvou o nome do Senhor. Então ela sempre foi assim, uma pessoa guerreira, né? Batalhadora, né? E eu tenho certeza que o Senhor recebeu ela lá no céu. E essa aqui, irmãos, eu quero dizer que ela é a sobrinha da vovó Osana. Eu trouxe ela aqui para ela fazer essa entrevista comigo também, né? E contar para os irmãos um pouquinho como que ela viveu, como é que elas viviam juntas, né? E eu louvo a Deus, né, pela vida da vovó Osana enquanto ela viveu aqui na terra, porque o Senhor permitiu até aquele período que ela ficasse aqui, mas aprova o Senhor de ter levado ela, né? E eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos por tudo quanto vocês fizeram por ela, em nome de Jesus. É verdade, eu sou a Marta, a sobrinha dela. Ela era muito batalhadora, ela corria atrás para poder louvar a Deus, agradecer, né? E incentivar outras pessoas a seguir o caminho do Evangelho, seguir o caminho de Deus. E ela não media esforços, onde ela chamava ela estava indo. Verdade. Uma vez eu levei ela para Nova Almeida, que o pessoal lá da igreja Batista. A igreja Batista queria que ela fosse lá cantar, ela foi lá. Mas só que no dia que ela foi, ela não avisou. Aí ela foi, mas mesmo assim, eles conseguiram aceitar ela lá. Né? Conversaram com ela e marcaram para ela voltar outro dia. Mas não deu tempo. Ela faleceu antes. Entendeu? Mas ela foi muito bem recebida lá, ela conseguiu até vender um CD assim. Lá. Ela era muito querida, né, Jamata? Aí ficou de voltar, só que não deu tempo. Logo em seguida ela adoeceu, ficou internada e não teve jeito mais. Mas ela era muito, muito batalhadora. Ela adorava Tiago, ela tinha que botar mais Tiago que ele. Sou sobrinho. Amava ele. O dia que Tiago não dava tempo para ligar para ela reclamava. Tiago esqueceu de mim. Tiago esqueceu de mim, mas não era isso não. Porque ele também tem a vida dele, ele tinha que seguir a vida dele. Cansei de falar isso pra ela. Tia, ele tem a vida dele, deixa ele viver a vida dele. Senão só atrapalha. Não, mas ele tem que vir me ver. Ele tem que vir me ver, assim que ela falava. É verdade. Não, mas ela era gente boa. É verdade. Todo mundo gostava dela, né? Todo mundo gostava dela. Todo mundo gostava dela. Ela louvava o Senhor, né? E eu tô sentindo muita falta dela agora, porque ela se foi. Nós eu tô sentindo tanta falta dela, mas É verdade. seja feita a vontade de Deus, né? E Deus levou ela assim de uma forma, né? Que a gente nós ficamos admirados. Eu lembro, né? Eu nunca vou esquecer. Um dia antes dela falecer, Deus falou comigo. Eu estava dentro da minha casa, o Senhor falou comigo, vai lá na casa dela. Foi numa noite, uma quinta-feira à noite. O Senhor falou comigo, vai na casa dela amanhã. Prepara umas frutas, vai no mercado e leva umas frutas para ela. E ore por ela. Aí eu saí de casa, levantei cedo e fui, comprei as frutas que ela gostava de fruta boa, né? Levei para aqui, ameixa, kiwi, e levei as frutas para ela. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, ficou toda feliz. Eu lembro que ela estava no portãozinho da casa dela, tomando solzinho. Quando ela me viu, mas ela, meu filho, que bom que você veio. Aí ela estava bem fraquinha, né? Ela estava vindo do hospital, e ela estava em casa, e me abraçou, eu abracei ela. Aí levei ela devagarzinho, peguei a mãozinha dela, fui andando com ela, no quarto dela. E quando nós chegamos lá, eu orei por ela, eu almocei com ela, né? Ficamos a tarde todinha, nós louvando o nome do Senhor, botei CD para ela ouvir. Então foi uma tarde de despedida, né? Aí eu orei por ela, né? Eu fui a última pessoa a orar por ela, né? E quando foi no outro dia, no sábado, ela foi lá de fora, a filha dela